Boa noite. Foi um bom dia para você? Foi muita confusão hoje? Você fez muita coisa? Trabalhou muito? Está confiando no Senhor? Amém. Então eu queria falar hoje sobre algo que talvez a gente não tenha pensado muito, sobre o nosso corpo. Já pensou ultimamente sobre o seu corpo? Quem pensa sobre o seu corpo? Todo dia, né, meu Deus? Na frente de chocolate, então, que a gente tem que pensar, né? Eu queria falar sobre o nosso corpo, mas eu quero falar sobre o nosso corpo, da nossa compreensão de que como estamos espalhados. Será que em algum momento na sua vida você já tentou fazer tricô com o seu pé? Pastora, o que é isso, pastora? Tricô com o meu pé? É. Porque algumas coisas na sua vida, do seu corpo, dos seus talentos, estão fora do lugar. Estão ou não estão? E você não sabe. As coisas estão fora do lugar em você e você não está prestando atenção nisso. Às vezes você pega a mão que tem um talento especial para fazer tricô, e aí sabe o que a mão vai fazer? Nada. A mão vai fazer nada. E aí, se você tem uma mão, ouviu, Xênia? Se você tem uma mão, é para fazer o quê? Para que você serve para fazer a mão? O tricô. Então, o que você está fazendo tricô com o pé? Existe um universo de coisas na sua vida que estão fora do lugar. Mas estão fora do lugar porque você não consegue entender que aquilo exige de você um determinado órgão que você tem, ou um determinado talento que Deus te deu para fazer, que você não está usando. Entendeu? Mesmo? Então vou perguntar de novo. Tem alguma parte do seu corpo que não está sendo usado como deveria? Será que o seu coração, lá vem ela, será que o seu coração está sendo usado no lugar certo? Porque se você decide colocar a sua mão brigando com a sua mente, e a sua mão diz para o cérebro, eu vou te matar. E o cérebro fala, eu te comando. Ela tenta matar e o cérebro manda que não, e aí ela não pode mexer. E aí existe uma disputa dentro de você mesmo. Porque não existe coerência com aquilo que você decidiu fazer com o seu corpo. Você decidiu andar numa direção, mas o seu corpo, ou parte dele, vai para outro lugar. Não existe coerência. E é isso que a gente quer tratar aqui, da coerência. Vamos abrir a Bíblia em 1 de Coríntios 12. Primeiro de Coríntios 12, 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Mas às vezes você diz, eu não queria fazer aquilo, foi a carne. A carne saiu andando fazendo. Já viu a carne? A carne vai, a mente também, né? E tua alma fica aqui, desse lado.
Você não fez nada, foi a carne que fez. Então me explica, como é que você consegue separar você da sua carne? Alguém pode me explicar isso? Então, se alguma coisa acontece na sua vida e você não consegue culpar ninguém, a não ser você mesmo, a pergunta é: como é que a carne se separou do seu coração? Como é que a carne se separou da sua alma? Como é que a carne se separou da sua mente? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Como é que você conseguiu isso, hein? Deve ter sido difícil, concorda comigo? Mas é muito interessante que às vezes as pessoas não conseguem perceber como elas são incoerentes, elas. O eu perguntou para eu mesmo. Sabe aquela conversa de maluco? Eu quero. Ah, mas eu vou. Não, você não vai. Eu vou sim. E no final das contas, aquilo que deveria ser uma atitude, um só corpo, uma só visão, um momento, uma unidade, passa a ser vários pedaços. Do quê? Eu vejo pessoas que se dizem cristãs, que falam palavrão o tempo todo, que assistem filmes de pornografia todo dia, e quando vê uma pessoa que precisa de ajuda, um mendigo, fala: eu vou ficar dando comida para esse pessoal beber. Mas será que é exatamente esse o corpo que Deus esperava da gente? Cadê a coerência? Onde está a coerência? Se você é um cristão, logo você vai ser um cristão na sua casa. Estou errada? Tem alguma coisa errada? Como é que você espera estar dentro de um corpo em que o Espírito Santo se manifesta em você, onde você mesmo amaldiçoa a sua própria família com a sua boca? Precisamos ter coerência na nossa vida. Coerência. Porque senão, se um corpo, uma mão está indo para um lado e a outra mão está indo para outro lado, então o que vocês vão fazer unidos? Precisamos ter coerência. Porque Deus é um Deus único. Ele faz tudo completo. Deus vai treinando você ser um só. Então, se tem algumas coisas que você está fazendo que não dizem os valores dos quais Deus chamou você para fazer, na sua consciência te diz que aquilo é errado, mude. Mas não mude amanhã, mude imediatamente. A consciência que você tem é o Espírito do Senhor tocando o seu coração. Pare de fazer isso. Mas se o Espírito do Senhor nos guia para essa consciência de sermos um só, você não pode culpar nem o diabo, nem a carne e nem a ausência de sabedoria. Ah, não tive sabedoria. Afinal de contas, o Espírito Santo não me explicou, se eu ficasse com esse homem, tudo isso ia acontecer. Você deu tempo para isso? Você pediu para Deus? Você viu os sinais? Você foi com calma? Deus não é um Deus mudo. E Ele é uno. É um só. Ele faz de uma maneira só. Mas se você tem várias partes de você preambulando, um vai para o mundo, o outro toma chopp sexta, o outro joga no Bingo de Búzios no sábado, e no domingo passa em Cabo Frio e vai na night, naquela boate. Tem boate no Cabo Frio? Quem falar que tem, eu vou pegar, hein? Então você está todo espalhado. Você está todo espalhado e não percebe. Ei, mão, cadê as tuas pernas?
Onde estão as tuas pernas que vão na direção da tua mente, da tua alma, do teu coração, daquilo que Deus propôs para você hoje? Se você está todo espalhado, como é que você vai ser um só? Como é que você vai ter o resultado de Deus, um Deus uno, que vai te dar o discernimento para a sua vida agora? Se você está todo espalhado, onde você deixou parte de você? Que lugar que tem uma parte de você? Eu conheço pessoas que têm muita raiva de terem tomado uma decisão errada e descontam as suas decisões erradas nos filhos. Que descontam as suas decisões erradas nos seus funcionários. Que não conseguem nem assumir que tomou uma grande decisão errada e que agora precisa consertar. Ora, decisões erradas a gente não conserta? Claro que a gente conserta. Mas você vai deixar parte da sua vida grudada, uma parte de você grudado nesse lugar em que você quer ficar distante dele porque você tem vergonha? Quando o resto do seu corpo está indo numa outra direção, fazendo outra coisa? Você não é um só. Quantos de vocês existe? Quantos vocês existe dentro de você? Eu quero falar o que tem conexão com Deus. Ei, a partezinha de você que está com conexão com Deus, quer que você seja um só, com uma personalidade só, com uma visão só. Que você possa entender que à medida que você cresça no Senhor, Deus vai desenvolver em você talentos. As pessoas me ligam e falam assim: pastora, eu fui usada. Eu estava falando com uma pessoa e de repente do nada eu senti uma vontade muito grande de falar de Deus para essa pessoa, e do nada a pessoa começou a perguntar para mim, e aí do nada tudo aconteceu. Ei, isso é normal. É isso que você tem que viver todo dia. O normal é a nossa boca ser usada para ajudar os outros a escolher a vontade de Deus. Se a tua boca não leva outras pessoas ao Senhor, então precisa coerência na sua vida. Você precisa ser um só. Porque às vezes a sua boca está falando uma coisa, mas as suas atitudes mostram outras. E aí, em quem a pessoa deve olhar? No seu exemplo ou naquilo que você fala? Precisamos ser um só. Amém? Pergunta a pessoa que está do seu lado: você viu meu braço por aí? Tem um pé passando por aí? Vai que é meu. No avião acontece isso, no ônibus também, né? Você tira o sapato, perdeu, né? Vai lá para frente, né? Vamos abrir a Bíblia em Colossenses 2:19. E não ligando a cabeça, na qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ele está ligado em quê? Ele está ligado em quê? Nas juntas. Ele está organizado. Teu corpo não pode sair fazendo uma coisa na qual, no Espírito, Deus já disse para você: não faça.
Porque se você assim o fizer, você está espalhado. Tem partes de você faltando. Junte essas partes. Junte as partes que estão faltando. Mas, pastora, me falta caráter. Eu não tenho caráter. Às vezes falta caráter. Às vezes falta você dizer não para uma mentira. Às vezes falta você se posicionar diante de uma fraqueza. Falta caráter. Sabe? Caráter. Às vezes falta humildade. Humildade em reconhecer que você precisa de ajuda, você tem doenças espirituais, malas de relacionamentos. Que quando você vai para um novo relacionamento, você leva essa mala de novo. Olha só, todo mundo tem doença. Todo mundo tem coisas que não foram curadas. E à medida que Deus as expõe, você precisa ter uma unidade de lutar contra isso. Amém? Mas se você fala assim, que coisa esquisita. Agora está aparecendo essa coisa agora, eu estou cheia de raiva. Depois que faz 30 anos a gente fica com raiva. Está lá em Balzac, a ira das balzaquianas. Então, são justificativas que você tem para continuar a ser o que você é, espalhada. Nós não podemos ser espalhados, porque Deus é um só. Se Deus é um só, por que você está espalhado? Você perguntou para a pessoa que está do seu lado por que você está espalhada? Finge que não é com você, não. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Bota a mão no rosto, não. Cutuca a pessoa que está do seu lado. Você está espalhado. A pastora que disse, hein? Você está espalhado, olha aí. Então, se nós somos um só corpo, e se cada pedaço da nossa vida representa uma unidade que Deus quer juntar tudo isso para servir a Ele, que parte que está faltando em você? Qual é a parte que está te faltando? Ai, pastor, um namorado. Eu não estou falando de outro corpo, eu estou falando do seu. Você não precisa de um namorado para você ser um corpo. Precisa? Precisa, pastora. Eu posso te garantir que não. E eu te garanto que quando você estiver inteiro, você vai ter muito mais capacidade de ter um relacionamento saudável. Porque às vezes o relacionamento faz a gente ficar mais espalhado ainda. Já viu aquela pessoa espalhada? Você está onde? Não sei. O que você está fazendo? Eu estou esperando ele me ligar. Mas é sexta-feira, 00:30, não importa. Eu não desisto. Você está espalhado ou não está? Alguma coisa está no lugar errado na sua vida. Talvez a expectativa de que você tem que ser aquilo, tem que ser dessa maneira e tem que ser aquela pessoa. Você já não viveu esses processos várias vezes? Você já não viveu isso tantas vezes? Por que você vai viver todo o sofrimento? Parece que você está decidido a pegar o seu corpo a se machucar à toa. Por quê? Por que a gente decide se machucar? Uma parte do seu corpo está te machucando. Ora, se o seu trabalho não quer mais ficar com você, glória a Deus, procura outro. Se uma pessoa não quer ficar com você, glória a Deus, há quem fique. Espera no Senhor, confia nele. Mas o que você não pode fazer na sua vida é achar que você não é um. Não deixe nada da sua vida ficar em partes. Deixe que seu pé, que foi chamado para ser pé, andar. Não tente andar com as mãos, essa não é a função da mão. A sua função da sua mente não é organizar o futuro. Quem organiza o futuro é Deus. Você está usando a sua mente para coisa errada.
Se você usa os seus olhos para fazer tricô, já viu uma pessoa fazendo tricô com os olhos? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, já viu? Dá aquela voltinha, e esse com esse, esse com esse. Aí se ele ficasse comigo aí, acontece. Isso é tricô, sabia? Sabe fazer tricô? Pois é isso que você faz com os olhos. E aí os olhos foram feitos para isso? Mas então, se os olhos não foram feitos para fazerem tricô, o que você está fazendo com os seus olhos? Fazendo tricô. Precisamos entender que parte do nosso corpo e várias partes têm uma finalidade. E precisamos usar o nosso corpo com a finalidade que Deus declarou sobre a nossa vida. Mas se nós não reconhecermos e não conseguimos reconhecer que precisamos ser um só, então quando a mão sair fazendo qualquer coisa, ou a boca, ou a língua, sabe como é que é a língua, né? A língua sai mais rápido do que a nossa mente, né? Sai fazendo as coisas, onde está a nossa unidade? Onde está a nossa coerência? Precisamos juntar nossas partes. Precisamos colocar nossas partes na direção que Deus quer. E usar cada uma dessas partes para a finalidade de Deus. Mas existem pessoas que se condenam tanto que não deixam Deus cuidar delas, para que elas possam ter forças para ir na direção que é a vontade dele. A condenação é um peso? É um peso que você tem que levar? Será que precisamos estar condenados o tempo todo por causa da nossa lei que criou regras que nós mesmos temos que levar essas coisas? Leis e regras. Será que não está na hora da gente juntar todos esses pedaços espalhados e definirmos o que nós somos e aquilo que nós queremos? E usar todas as partes daquilo que Deus criou na nossa vida, seja os seus talentos. Veja, às vezes você tem talentos incríveis que você não usa. Você não os usa porque você não acredita neles. Você não acha que você seja capaz, mas você nunca tentou. Você nunca vence o desafio de estar junto e começar a usar as coisas de uma maneira que você conquiste coisas. Vai lá e conquista coisas. Eu quero conquistar essa área da minha vida, então eu vou nessa direção. Eu vou jogar minha energia nisso. E não nas coisas que eu não tenho, ou nas coisas que os outros têm e eu não tenho. Amém? Se nós buscarmos a presença do Senhor una na nossa vida e deixarmos de espalhar pedaços de nós mesmos pelo caminho, seremos inteiros para o Senhor. Deus não quer as suas obras. Deus quer você. Você inteiro. Não parte de você, mas você inteiro. Amém? E para finalizar, eu queria que nós pudéssemos abrir em Romanos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos. Se você tiver em Apocalipse, passou. Saiu de Atos, vai estar lá, Romanos. Romanos 12, 4. Pessoal online, isso é para vocês, hein? Preste atenção, pessoal online. Principalmente quem acabou de fungar. Porque assim, como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Não adianta. Se você fala uma coisa e a sua vida é outra coisa,
e os seus pés andam em outra direção, então o que acontece? O que acontece é que aquilo que poderia dar um fruto para Deus, específico que ele declarou, não dá. Dá metade. Você já viu dar fruto pela metade? Quem já viu fruto pela metade? Quem já viveu na sua própria vida um fruto pela metade? Eu já vivi. Então, a ideia do corpo é que nós precisamos estar juntos, membros do nosso próprio corpo, para que possamos ajudar a outros que estão totalmente despedaçados. Então, se nós não nos reunimos, como vamos alcançar essas pessoas que estão dilaceradas, quebradas, destruídas? Precisamos colar com atitudes e coerências únicas. Não vamos culpar o diabo porque não conseguimos resistir à carne. Não é o diabo que está fazendo isso. É a sua decisão de não resistir. Amém? Porque a palavra de Deus diz que resiste ao diabo. Resiste ao diabo. Então, quando você tem vontade de falar um palavrão, porque todo mundo fala, pastora, qual o problema? Um palavrãozinho. Quando eu chuto uma pedra, ou a quina da cama, sabe aquela quina da cama que abre o seu dedinho assim? Quem já passou por isso? Abre o seu dedinho. Nem nessa condição eu posso falar um palavrão. Não, fala caramba. Ai! Você fala inglês? Como é que é? Estava tentando ver uma palavra em inglês que pudesse expressar. Porque na hora que dói, naquele momento, por que a primeira palavra que vem na sua cabeça é um palavrão? Quando alguém te engana, você perde um ônibus, por que a primeira palavra que vem é um palavrão? E se você fizesse uma decisão que da tua língua não vai sair um palavrão? Só coisas boas. Oh, que coerência! Quantas línguas a gente vai juntar numa só? A verdade é que se você decidir isso, quando você bater o seu dedinho, você vai lembrar de mim. Bem-aventurada pastora! Glória a Deus pela vida dela! Ela não sabe a dor, que é isso? Amém? Então, dedinhos à parte. Palavrão não é algo que a nossa língua foi feita para falar. Pela simples razão que somos cristãos. Temos amor. Não acreditamos na ira. Precisamos trabalhar e modificar nossa atuação até na nossa fala. Amém? Precisamos mudar pequenas e grandes coisas. E precisamos decidir mudar. Porque às vezes mudança é tão difícil, né? Pergunta a pessoa do seu lado se mudança é difícil. Pergunta, ele está com vergonha. Pergunta para trás, vai lá, me ajuda a perguntar. Pergunta se mudança não é difícil. E topada sem palavrão, você consegue ou não consegue? Quem consegue aqui? Alguém te liga e manda avisar que aquele depósito que ele ia fazer hoje na sua conta, que ia cobrir o seu cheque especial, não vai fazer mais. Qual é a primeira palavra que você vai pensar? Hein? Você vai pensar, que Deus abençoe esse cidadão. Para se Deus quiser amanhã ele deposite com juros.
Senhor, abençoa esse cidadão. Amém? Tá vendo como é que faz a diferença? Não fala palavrão e abençoa as pessoas. Amém? Quer outra situação? Não quer mais não? Dedinho no pé. E o cara que não paga a dívida é dose dupla. Não é verdade? Amém? Entendemos isso então? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Pergunta. Cutuca. É ele mesmo que eu estou perguntando. Você. Está entendendo? Está entendendo que tem que ser um só? Vamos guardar, vamos pegar os pedacinhos que estão lá e para cá. Hudson pergunta para ele. Cadê os pedacinhos dele? Cadê o pedacinho? Tem um pé andando por aí? Tem talentos que você não está usando? Tem coisas que você não está fazendo simplesmente porque você não se junta e decide trabalhar em uma área de cada vez na sua vida. Não trabalhe em todas ao mesmo tempo. É a sua língua que é a mais problemática e vamos trabalhar a língua. Amém? Não, é meu pensamento. Eu penso. Depois eu penso. Depois eu penso. Pensa assim o tempo todo. Pensa, não pensa. Aí depois volta a pensar de novo. Então, vamos trabalhar o pensamento. Vamos juntar os pedacinhos da nossa mente e não fazer tricô com os nossos olhos. Tá bom? Tá bom? Nosso corpo não serve para ser capacho. Sabe capacho? Você deita assim, aí vem alguém e faz assim. Pode ser? Quem gosta de ser capacho? Eu gosto com aqueles nomes assim bonitos. Não, nem com nome. Você já entrou no capacho, tem aquele tapete bonito com o nome da empresa? Eu pensei em fazer isso aqui na igreja, mas não ia durar uma semana. Aquela coisa assim, Igreja Semente de Fogo. Né? Vocês já viram que a nossa igreja não tem placa? Sabe por que não tem placa? Quem sabe por que não tem placa na nossa igreja? Isso. Porque ninguém deu. Parabéns. E tem gente que gosta de não ter placa. Descobre só o Espírito Santo aqui. O cara sabe, entra aqui, é o Espírito Santo. Amém? Pegou a sua mão e usou os seus pés para levantar. Eu quero que você procure alguma coisa que ficou perdido aí. Talvez a esperança de que Deus tem o melhor para você. Vê se está perdido aí um pedaço da esperança. Alguém viu um pedaço da esperança aí? Hein? Está perdido? Pergunta a pessoa que está do seu lado. Você ouviu falar da esperança? Tem um pouquinho de fé aí? Tinha um pedaço no meu corpo assim. Ei, você viu a esperança por aí, a fé? Procura ver se tem um pedacinho por aí. Ô, Lipe, vê se tem um pedacinho de fé aí. Perdido? Tá não? Tá não? Não tá não, Chan? Fé aqui, ó. Tem alguma fé? Sim. Então, para quem está perdido, eu quero dar para você. Eu quero entregar para você que Deus tem o melhor. Ei, Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Você está recebendo isso? Declara isso para a tua vida. Segura isso. Agarra isso. É teu. Não desiste. Não larga até o final. Porque Deus tem o melhor para você. Em nome de Jesus, que cada um aqui possa ser Senhor. Senhor. Amém. Aproveita e dá um abraço. Deus abençoe vocês. No dia 30, estaremos com culto de revelação. No dia 27, quinta-feira, culto na Barra. Dia 30, culto de revelação.